Filipenses capítulo 3, versículo 5 ao versículo 8. Enquanto as meninas acham ali o slide, a gente vai ler esse versículo aqui. Semana passada a gente estava fazendo aula e começamos a falar sobre Paulo, né? Testemunho do apóstolo Paulo. Aí diz a palavra do Senhor: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, isso considerei, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Isso aí? Achou lá, meninas? Então a gente vê aqui, olha, que circuncidado ao 8º dia era uma tradição de todo o filho hebreu, né? De todo judeu, da linhagem de Israel, e ele mostra a linhagem dele, a tribo de Benjamim. Ele foi hebreu, de hebreus, como eu disse, então ele tem a tradição do povo hebreu, ele tem o conhecimento da lei, foi zeloso, e aí ele perseguia a igreja, e ele chegou a dizer que ele foi o homem mais miserável que já existiu. Ele chega a falar isso, que ele foi o maior pecador, ele se considerava o maior pecador de todos. Eu acredito muito que ele falou isso por causa da questão da perseguição que ele fazia contra a igreja. Então ele chega a ter esse peso, né, nele, ter sido um grande perseguidor. Foi fariseu, e eu disse para os irmãos na aula passada que ele foi, do fariseu, um dos melhores, ou da sua época, o maior de todos. Estava mesmo para substituir aquele que estava discipulando ele. Era irrepreensível no sentido da lei, que ele conhecia e dominava mesmo toda a lei. Mas ele considerou todas essas coisas como nada, como algo que fosse reprovável, porque ele encontrou algo maior, que era Cristo. E para ganhar Cristo, ele considerou tudo isso como nada. E não foi uma coisa que ele adquiriu de uma hora para outra, foram muitos anos de dedicação. Então, essas palavras aqui são importantes para a gente introduzir aqui a continuação da gente no estudo de Paulo. E aí eu falei para vocês que tinha que destacar e frisar algo muito importante. Chegou aqui, beleza. Aqui foi a imagem que eu mostrei aqui a cidade de... Lembra o nome da cidade? Damasco, isso, cidade de Damasco. Damasco antiga, e na verdade uma imagem que é o que poderia ser, nada que fosse assim para a gente dizer que é perfeito, né? Que foi aquilo mesmo. Mas só para a gente ter uma ideia, a Damasco, como ela é moderna hoje, mas remetendo a muita obra do passado. Eu mostrei que Damasco era uma cidade que tinha que tem um testemunho muito grande nas Escrituras do Velho Testamento, muita atividade acontecendo lá no livro dos Reis, no Samuel. Mostrei aqui um caminho que poderia ser um caminho para Damasco, alguma coisa parecida assim, meio que inóspita, onde ele passou e ali o Senhor encontrou uma representação de uma pintura antiga de Paulo ou Saulo, recebendo ali aquela luz que o cegou e os homens tentando ampará-lo. A gente viu que Paulo e Saulo é a mesma coisa, né? Mostrei para vocês aonde ele vinha, de onde ele veio, de onde ele saiu. Eu não consigo colocar isso aqui, o pessoal é mais craque que eu. Ele daqui de Tarso, né? Bem perto de Antioquia, da Síria. E é dessa Antioquia aqui que ele sai para a sua missão, né? Daqui, da igreja daqui. Mas ele nasce aqui. Filhos de judeus, bem distantezinho aqui de Israel, Jerusalém.
Mas ele nasce aqui, daqui ele desce para cá para ser instruído aos pés de Gamaliel. Só que esse Paulo, ele era um homem muito trabalhador, né? Ele também enquanto estava fazendo seus trabalhos missionários e era sustentado pela igreja, ele era sustentado pela igreja e assim vivia. Mas quando lhe faltava recursos, ele fazia um outro trabalho. Ele criava essas coisas assim, mais ou menos isso aqui, irmãos. Não sei se está conseguindo ter uma imagem nítida da claridade. Oi? O quê? Não, é uma tenda, é um tipo de tenda. Ó, a nuvem baixou aí, talvez você consiga ver um pouquinho. Melhorou, né? Deus é bom, tá vendo, irmãos? Misericordioso. Ele fazia essas tendas. Parece que era assim, viu, irmãos? Então, os nômades tinham muito esse tipo de morada, porque você monta e desmonta. Então eles andam pelo deserto, por onde eles estivessem passando, e eles precisavam montar e desmontar suas tendas. E Paulo era um homem que fazia tendas. E literalmente ele fazia esse tipo de casa. Ele construía esses tipos de casas para viajantes, para andarilhos, para nômades. Era a profissão dele que ele aprendeu. Provavelmente seja essa a profissão que ele aprendeu do seu pai. Naturalmente é isso mesmo. Então todo o judeu piedoso, ele desenvolvia uma atividade profissional. Ele tinha uma profissão. Ele tinha algo que deveria ser o seu sustento. Não vivia nas costas de ninguém. Então, o seu sustento e sua segurança, no sentido de profissão, vinha dessa atividade que ele fazia. Ele fazia tendas. E era uma questão de dignidade para todo judeu ter uma profissão. Isso nos ensina muito hoje, né? Em dia que nós devemos ter alguma atividade, alguma profissão, alguma coisa que nos possa remeter à dignidade. Agora vamos ver aqui o ambiente de trabalho de Paulo. O ambiente de trabalho de Paulo. Ele está no Império Romano, a gente sabe muito bem. E o Império Romano é toda essa faixa aqui que a gente tem mostrado aqui, marcado aqui de vermelho, circundando tudo isso aí. O Império chegou nessas dimensões. Mas aí, e como era o Império Romano? Era uma unidade política. Primeira coisa, né? Ele vivia em um tempo onde existia um só governo mundial. O mundo que eles conheciam era isso aí. É aquela foto muito maior que eu te mostrei, né? Então, era um império só que governava todos aqueles povos, aquelas províncias, digamos, nações. Havia uma unidade política só nesse tempo. O mundo não enfrentava guerras, então era um tempo em que o Império Romano dominou e não havia guerras. Haviam focos de bárbaros começando a aparecer. Isso só se tornou maior mesmo depois do terceiro, quarto século. Mas haviam revoltazinhas nas províncias, mas era logo abafada pelos romanos, porque eles eram muito bons na guerra, né? Então ele trabalhava, e nessa época em que Paulo viveu, em uma só política, o mundo não enfrentava guerras. Isso era muito bom para o evangelho, para a propagação do evangelho. Porque você tem tranquilidade para sair, ir e vir. Então, isso são coisas positivas, né? No mundo que ele vivia. Aí eu botei ali umas fotos ali de um imperador, uma imagem de um imperador. Tem a foto aqui maior do império. Tem ali outras fotos mostrando o imperador e certos povos aqui, possivelmente em Roma, uma imagem ilustrativa. E o Coliseu, que a gente sabe que era o lugar ali onde os romanos faziam suas festas e muitos cristãos foram mortos aí dentro dessa arena aí que eles chamam de Coliseu, e eram mortos por gladiadores e também animais, eram mortos ali. Outra coisa que no ambiente que Paulo viveu, o ambiente de trabalho dele, a mobilidade, muitas estradas, tinha muita estrada. Tem aquele ditado que a gente diz assim: todos os caminhos levam a Roma. Parte disso aí. Todos os caminhos levam a Roma, porque
Quem tem boca vai a Roma, isso. Quem tem boca vai a Roma, por quê? Porque tinha muitas estradas. Todos os caminhos levam a Roma por causa disso, porque tudo que os romanos fizeram para construir vias que até hoje existem, super resistentes, e até hoje existem, vias que faziam com que províncias e locais se tornassem por terra um lugar seguro e viável para chegar até a capital do império, que era Roma. E isso também era muito bom para a pregação do evangelho. Então, olha o mundo em que Paulo vivia, um ambiente muito propício, muito bom. Outra coisa, existia a Pax Romana que garantia a segurança. Ou seja, na época de Paulo, aí no mundo em que ele vivia, os soldados tinham várias legiões em vários pontos, em várias províncias, em vários locais. Nas navegações, existiam barcos onde soldados ficavam patrulhando o mar, patrulhando a parte costeira, onde se transitava mercadoria, onde existia o tráfico de mercadorias. Então, não existiam piratas naquela época. Os piratas que vinham e roubavam as embarcações não existiam porque ou as suas atividades diminuiu muito por causa da Pax Romana. Isso também foi bom para a expansão e a pregação do Evangelho. Então vejam as condições aí que favoreciam o nosso irmão Paulo e mensageiro do Evangelho no primeiro século. O idioma mundial, qual era o idioma? Grego. A gente não está pregando sempre, o grego faz assim, a gente usa as expressões, grego, eu uso muito isso, o irmão Wilton usa também. Porque foi a língua que foi escrita no Novo Testamento, então os irmãos liam o grego. E Paulo escreveu em grego. E toda a escritura do Novo Testamento foi escrita no grego, que era a linguagem do povo. Isso aqui, né? Todo mundo aqui, tudo isso aqui falava grego. Toda essa região. Porque Alexandre havia conquistado uma grande parte. Eu falei na semana passada da helenização. Alexandre o Grande, no império antes do Império Romano, o Império Grego, ele tomou vários locais, tomou várias regiões e onde ele ia implantando a sua cultura. E a língua é uma forma de você implantar a cultura. E quando Roma passou a ser o dominante do mundial, esse trabalho de uma só linguagem já havia sido feito por Alexandre o Grande. Então o que ele fez? Ele só preservou, manteve. Porque ter uma só fala fazia com que as ideias do governo se multiplicassem com facilidade, né? Então, se fosse um tratado descrito pelo imperador, no grego, todo mundo ia ler o que ele queria, o que ele estava ordenando. Então, manteve-se isso aí, e Paulo foi beneficiado por isso. E o cristianismo no primeiro século foi muito beneficiado por isso. Porque as cartas que eram escritas em uma cidade para uma província, podia ser lida em várias cidades, em várias províncias. A carta que foi escrita, digamos, o evangelho escrito para a comunidade mateiana, que foi para a comunidade daqueles que receberam o evangelho de Mateus, comunidade local, ou lucana, que a gente chama, né, que receberam o evangelho de Lucas, ou marcana, evangelho de Marcos, ou joanina, evangelho de João. Eles receberam todo esse texto no grego. Mas só que quem estava lá na Capadócia, quem estava lá na Bitínia, quem estava lá na Macedônia, também liam. Então quem recebeu aqui em Jerusalém, recebeu na linguagem grega, mas quem estava mais distante, lá em Corinto, podia ler também. Lá na Frígia podia ler também. Então, Ásia Menor. Então, porque foi escrito uma só linguagem. Isso foi muito bom para a comunicação do Evangelho. Então, Paulo usou, apesar de falar o latim, apesar de falar o grego, apesar de falar o aramaico e o hebraico, ele usou o idioma mundial para comunicar as suas verdades. Tudo que nós estudamos de Paulo e lemos de Paulo foi escrito no grego koiné. Então, koiné, que é o grego simples, o grego comum do povo, o grego vulgar.
Não tem a Vulgata Latina? É a linguagem latina comum. É isso que significa. É a língua comum, a língua falada do povo. Que tinha o grego mais rebuscado, um grego mais clássico, mais... O povo comumente falava essa língua mundial, que era a língua do grego koiné. Então, todo mundo chegava lá. No nosso país, a gente tem o português do Brasil, com dialetos diferentes, né? Na Bahia, a gente tem uma certa tendência de fala que você chega no sul e você não acha. Um exemplozinho, a gente fala aqui porta, né? Mas no sul o pessoal fala porta, né? Mas a gente sabe que está falando porco, né? Porco, porta. Eles pegam R e tem essa... né? É o dialeto. Vamos lá, tem mais alguma coisa aqui. A cultura grega. Então, essa cultura grega de prédios, cultura política grega, a língua grega, tudo isso unificava o mundo e fazia do mundo uma condição naquela época perfeita para a propagação do evangelho. Então, é isso que Paulo fala em Gálatas, em outro ponto também, ele diz que é a plenitude do tempo. Plenitude dos tempos, a plenitude do tempo é todas essas condições aqui favoráveis para um trabalho dentro desse Império Romano que Deus levantou para que trouxesse essas condições aqui, irmãos. Para que o Evangelho depois fosse propagado por meio desses indicativos aqui, que contribuiu bastante. Então, esse é o mundo de Paulo. Esse é o tempo em que Paulo viveu. O primeiro século, em que ele trabalhou. Paulo trabalhou em um tempo de completamente situação favorável para o Evangelho. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Pronto, aqui está uma visão maior, né, do Império Romano. Aí deixa eu ver se eu... Aqui, África, a parte norte da África. Tudo isso aqui, ó, Egito, aonde o Império se alastrou. A Ásia, parte da Ásia Maior, parte da Ásia Menor, onde Paulo faz a sua primeira viagem. É nessa parte daqui. Ele sai... Cadê, meu Deus? Ele sai mais ou menos daqui, né? Daqui. E vai fazer a sua primeira viagem correndo por aqui, irmãos. Só que ele não vem por terra, né? A gente vai ver que ele vai pelo mar. Tá bom? E aí ele trabalha aqui. Mais um pouco acima, você vai ver aqui, ó, Macedônia, essa parte da Grécia. Lembra que Paulo, em uma de suas viagens, ele desejou subir aqui para o norte Ele está na Ásia Menor, ele deseja ir para a parte norte da Ásia, ele queria evangelizar toda essa parte aqui de cima. Só que Deus disse para ele não ir, não era o momento ainda. O Espírito Santo impediu ele. E aí depois ele tem um sonho e ele vê, naquela época Deus ainda fazia isso, né? Trabalhava com sonhos. Hoje não trabalha mais com isso, né, irmãos? Érica teve um sonho essa semana. E me contou o sonho que ela teve. Eu disse, irmã, você está impressionada com esse sonho demais. Mas Deus não trabalha mais com isso. Então ele teve um sonho aqui e nesse sonho ele viu um macedônio chamando ele para que ele ajudasse ele. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele passou, quando ele passou, ele foi lá e fez um trabalho maravilhoso, porque Deus queria que ele plantasse igrejas lá, ele trabalhasse lá, ali em Corinto, na região próxima aqui assim. Na Grécia mesmo foi um fracasso o trabalho. Não teve plantação de igreja na Grécia. Então todo mundo poderia dizer que foi um negócio errado. Mas era caminho para ele chegar lá em Corinto e outros lugares onde ele chegou e que foi uma grande bênção. Então vamos lá. Então, Paulo se converteu lá no caminho de Damasco, como a gente já viu. Deixa eu falar aqui para vocês isso. Paulo se converteu em Atos 9, no caminho de Damasco, que era o sudeste da Síria. Isso aconteceu entre o ano 32 e o ano 35. E ele não começa o seu ministério de missões logo quando ele se converteu. A partir dali, isso só vai acontecer, depois que ele se converteu, praticamente cerca de alguns anos mais à frente.
alguns anos depois. Ele foi para a Arábia. Quando ele se converteu em Damasco, ele foi para a Arábia, desce para a parte do Egito, ele vem para cá, ó. Ele se converteu aonde? Cadê? Cesareia, Jerusalém, por aqui, ó. Por aqui ele se converte. Ele ia para cá, Damasco, tá vendo? Na sua Bíblia, no fundo da sua Bíblia, aí deve ter um mapinha aí, que você não usa nunca, que a gente não usa nunca, mas no fundo da sua Bíblia aí deve ter um mapinha desse assim. Aí você enxerga bem. Ele se converte aqui, irmãos, ó, nesse trajeto aqui, ó. Para Damasco, aquela cidade que a gente já viu. Quando ele se converteu aqui, ele foi para Damasco, ficou lá 3 dias, ceguinho. Depois o Senhor enviou Ananias, que ele tirou as escamas dos seus olhos, ele pôde enxergar. Mas daqui ele foi pregar, tentou pregar em Jerusalém, mas aí teve que fugir, porque senão ele seria morto, e ele desceu para a Arábia. Então ele ficou nessa região aqui, em algum lugar aqui. Em algum lugar nas Arábias. Isso está lá registrado, nós não vamos ler, mas está em em Gálatas capítulo 1, 17, e em 2 Coríntios 11, 32. Ele fez esse trajeto aí. Provavelmente, entre os anos 35 e 38, ele volta para Jerusalém. Então, ele se converteu entre os anos 32 e 35, e entre os anos 35 e 38, ele volta para Jerusalém. Ele passou alguns anos nas Arábias, 3 anos aqui na Arábia, e ele volta para Jerusalém. E isso está registrado em Atos 9, 26 a 30 e Gálatas 1, 18. Depois que ele foi para Jerusalém, sai da Arábia e vai para Jerusalém. Daqui ele vai subir para a região da Cilícia. Ele vai vir mais para cá. Está vendo? Deve ter voltado para sua terra. Ele voltou para lá, para a Cilícia, a Síria, e ficou ali durante 10 anos. E isso ainda ele não é missionário. Olha o tempo. A gente pensa que converteu-se, viu a luz, saiu as escamas, começou Paulo com todo o gás. Não. Ele ainda era bruto. Precisava ser lapidado. Precisava ser trabalhado. A nossa vida é assim também, irmãos. A gente tem que ser lapidado por Deus, a gente tem que ser trabalhado, e isso às vezes dura um tempo. E o tempo que dure, a gente nunca vai atrasar. O pastor Marcos dizia assim para mim, Marcos Perim, quando eu cheguei na igreja: Francis, não se preocupe não. Você vai ficar aqui só ouvindo, aprendendo, se desintoxicando, porque eu era um neopentecostal, meu irmão, dos piores. Assim, no sentido de que eu era um cara, orava em línguas, todas as línguas estranhas eu tinha. Se quer saber um cara que falava línguas, eu era um dos melhores. Mas é que nem Paulo. Eu era neopentecostal de neopentecostal. E fazia de toda essa arruaça que a gente vê por aí. Mas ele sabia que eu precisava me desintoxicar dessas coisas. Então você vai ficar aí, você vai ficar ouvindo. E não se preocupe, porque vai chegar um momento que você vai começar a fazer as coisas, e o seu ministério, Francis, não vai nem adiantar nenhum dia e nem atrasar o outro. Vai ser na hora certa. Então fique aí, ouvindo e aprendendo. Então Paulo tinha que, longe de mim, comparar-me com Paulo, pelo amor de Deus, né? Não tenho nem como fazer isso. Essa pretensão não tenho nisso. Mas eu estou falando que a gente tem um tempo de ser lapidado, né? Em um tempo. E que parece que Paulo começou logo, mas não foi assim. Ele teve que esperar. Precisava ser lapidado. É até que quis. Mas Deus deu freio a ele. Calma, você precisava ser lapidado. Então, parece que ele tem aí entre os 10 anos desse período que ele ficou dentro dessa região aqui da Cilícia. Mais ou menos uns 10 anos. E o que está acontecendo nesse tempo? A igreja está crescendo. E a igreja não depende de Paulo para crescer. Depende da graça de Deus, não é isso? Não? Paulo está sendo preparado para consolidar esse trabalho e expandir esse trabalho. Mas a igreja está crescendo aqui muito nessa área aqui, ó. Jerusalém, Cesareia, nessa área aqui, Judeia toda. A igreja está crescendo. Então, sua segunda visita em Jerusalém vai acontecer por volta do ano 45 a 46. Ele se converte entre o ano 32 e 35. E sua segunda viagem lá para Jerusalém
que ele vai descer daqui, vai ser muitos anos depois, 45 a 46. Isso está em Gálatas 2, 1. Ele fala isso, e a gente já até fez exposição sobre isso aqui. Não sei se vocês lembram. O que aprendemos com isso, meus irmãos? Aprendemos que Paulo, sendo um homem completo, como a gente já viu, um homem que falava idiomas importantes naquela época, que tinha domínio da lei, domínio de toda a tradição judaica, ele ainda não estava pronto. Mesmo com toda essa capacidade, ele ainda precisava ser preparado e lapidado por Deus para ser o grande missionário de Deus para as igrejas e a gente receber tudo isso que a gente tem de Paulo. Então é fundamental desenvolver os nossos aspectos de conhecimento teológico. Isso Deus vai nos lapidando. Quanto mais a gente está na escola bíblica, a gente está aprendendo teologia, a gente está aprendendo essas questões históricas. Isso Deus está nos lapidando. A gente precisa desenvolver vida piedosa, que vocês aprenderam hoje de manhã. A gente precisa descansar o nosso coração e esperar o tempo de Deus. E no seu tempo certo, Ele vai nos enviar como flechas para o alvo certo. Então, importa que no momento a gente fique primeiro aprendendo, conhecendo. Por isso que a escola bíblica é importante, porque a gente precisa aprender, conhecer essas coisas. Para quando Deus nos enviar, a gente vá com muito domínio e com precisão. Então, dessa forma, nós poderemos servir a Deus em uma situação mais abnegada. Pronto, aqui vai começar a primeira viagem dele. Antioquia, ele vai sair deste ponto aqui. Os estudiosos apontam que Jesus morreu no ano 30. Ok? Jesus morreu no ano 30. Quando Jesus morreu no ano 30, ele tinha quantos anos? Como é que a gente explica isso? Oi? Não dá para entender, né, irmão? Como é que os estudiosos dizem que ele morreu no ano 30 com 33 anos? Curioso isso. Mas foi assim. Por que foi assim? Porque há um erro de cálculo no calendário que a gente tem. Então, o certo é dizer que Cristo, ele nasceu entre o ano 4 e o ano 3 antes de Cristo. Não foi em dezembro. Mas ele nasceu 3 ou 4 anos antes do calendário que a gente tem hoje. Por isso que os estudiosos apontam que ele morreu no ano 30 com 33 anos. Tá bom? Foi um erro de cálculo aí que o calendário que nós usamos hoje perdeu aí entre 3 e 4 anos. Então, o mais seguro é dizer que, no mínimo, aí a gente tem um atraso de 4 anos. Então, nesse sentido, Jesus morre com 30 anos no ano 33 e Paulo vai se converter entre o ano 32 e 35. Então, logo depois da morte de Jesus, ano 30, Paulo se converte 2 anos ou, assim, em uma contagem mais segura, ele se converteu 2 anos ou 5 anos depois da morte de Jesus. Ele se converte. Ele já era todo esse grande homem fariseu que a gente já viu, mas ele só vai se converter de 2 a 5 anos mais tarde, depois da morte de Jesus. E o apóstolo Paulo só vai sair para a sua primeira viagem missionária no ano 46 ou no ano 48, nessa fração entre 2 anos de diferença. Se converteu lá no ano 32 ou 35, mas só vai fazer essa viagem aqui anos depois, no ano 46, no ano 48, ou seja, 15 anos de espera para estar pronto para fazer a viagem missionária. Imagina. Pensa aí, irmãos. A gente é apressado demais, né? Não é? A gente quer as coisas assim, uau. Ainda mais no tempo que a gente vive hoje, a era da conexão. A gente só quer dar 2.0. O pastor manda uma mensagem de áudio. Deixa eu botar aqui que esse pastor é muito prolixo. Botar 2.0 lá para ouvir. E a gente está numa conexão, assim, uma era de conexão muito acelerada.
Mas foram 15 anos, irmãos, para ele começar a fazer a primeira viagem. E era um homem que, se você fosse olhar, disse: está pronto, pode, vai. Então, por isso que a escola bíblica é uma escola que não tem dia para formação. A gente começa, mas não tem formação. Você não ganha um diploma de formado. Estou pronto, vai. Não. 15 anos esse homem precisou ficar. Então você já está sabendo aí que ele se converteu. E depois de 15 anos é que ele vai estar pronto para fazer a primeira viagem. Não foi de uma hora para outra. 15 anos, muita coisa acontece em 15 anos. Lembra aí você 15 anos atrás. Lembra aí, Clara, não tinha esse cabelo branco todo que você tem hoje, né? Não. E nem eu tinha essa barriga aqui, que Mandeus diz: já tá com barriga, parece a barriga do pastor. Claro, eu vou visitar os irmãos e tem um bolo gostoso, tem um munguzá gostoso. Eu chego na casa dos irmãos, só tenho o que comer. E tem que guardar. Então, muitas coisas aconteceram em minha vida em 2 anos aqui. Eu já ganhei uns quilinhos. Imagina daqui a 15 anos, hein, irmãos? Como é que eu vou estar? Espero que menos gordo, né? Então vamos lá. Aí a viagem vai começar, irmãos, da primeira viagem missionária. Ele sai lá da Síria, vai para Jerusalém depois, né? A gente já viu, mas deixa eu ver aqui. Antes de eu falar aqui dessa viagem, eu tenho um pouco... me dá 5 minutos só? Tá 10? Que eu ainda não vou concluir aí, Adriele vai me arrebentar, mas... Rodrigo, desculpa. Depois eu queria falar com vocês com detalhes, cada ponto desse aqui, mas deixa eu falar aqui para vocês. Abra em Atos 13. Atos 13, 1. Lembra que eu disse para você que em 15 anos muita coisa está acontecendo? A igreja está acontecendo. Paulo está lá na Síria, mas na Cilícia, Tarso, e as coisas estão acontecendo. E Deus está trabalhando com ele está sendo formado. Uma igreja muito grande se surgiu ali na Síria, em Antioquia. Uma igreja muito vibrante. E o resultado da evangelização daqueles irmãos que foram dispersos da diáspora. Você lembra da pregação de noite? De quarta-feira? A gente não está estudando de Tiago, que fala da diáspora. Nessa diáspora fez nascer a igreja de Antioquia. Vendo como as coisas se ligam? Os irmãos não foram espalhados pela perseguição religiosa? Essa perseguição que esse Saulo há 15 anos atrás estava fazendo? E ele estava na perseguição há 15 anos atrás para pegar os irmãos. Ele pegou carta para ir perseguir os irmãos e pegar e trazer preso para Jerusalém e matar eles. Ele se converteu 15 anos atrás. Nesse tempo em que ele se converteu e está sendo trabalhado por Deus, a diáspora desses irmãos dessa perseguição, eles estão plantando igrejas, eles estão evangelizando no mundo. Mas uma faixa ainda muito pequena. Porque Paulo foi mais ousado. Deus deu essa graça a ele para ele ir para fora, para os gentios mesmo. Mas aí nasce a igreja de Antioquia. Igreja muito forte, muito vibrante. E lá havia um homem chamado Barnabé. Lembra Barnabé? Natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. A gente cansa. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. Ele que vendeu o seu terreno, que doou, e depois Ananias e Safira quis fazer a mesma coisa, e quis imitar, quis enganar o Espírito Santo, e o Senhor foi lá e matou para ensinar a igreja. Nasce a igreja muito vibrante. Barnabé está lá. O pastor da igreja de Jerusalém, que é quem? Tiago. Lembra aí, faz a conexão da pregação de quarta-feira. Não veio para a igreja de quarta-feira, agora vai ficar voando. E eu estava falando na semana passada que tem que vir para a igreja quarta-feira. E quarta-feira foi até bom a visita dos irmãos aqui. Então, o pastor Tiago, que é o pastor dessa igreja de Jerusalém, perseguida, da diáspora, ele enviou, porque Tiago ficou em Jerusalém, mas os irmãos tinham se disperso. Tiago e os apóstolos ficaram. Ele enviou Barnabé para ir averiguar o que está acontecendo lá em Antioquia, porque Antioquia já é gentil. O que está acontecendo lá? Vai lá, Barnabé, vê o que está acontecendo. E quando Barnabé chega lá, ele viu que havia muitos irmãos piedosos e crentes, e a igreja estava crescendo. E quando ele chegou lá, a Bíblia fala que ele fortaleceu muitos dos irmãos. Muitos se uniram a ele ali em Antioquia. Então,
quando ele chegou lá e viu aquela igreja bonita, efervescente, vibrante, o que Barnabé fez? Lembrou de Paulo, que estava em Tarso. E aí ele faz o quê? Vou lá buscar Paulo para Paulo me ajudar. Porque a gente precisa ensinar esse povo. Eles precisam ser ensinados ainda, a aprenderem de Cristo. Então eu vou lá buscar Paulo para Paulo me ajudar. Aí a Escritura diz isso, porque era numerosa multidão que estava com eles lá. Vamos lá, a gente vai ler. É porque eu estou fazendo... Não tenho tempo para... né? Até chegar lá. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, que a igreja surgiu, as coisas estavam acontecendo, Barnabé foi enviado e vai estar entre Atos 11, capítulo Atos 11, 12, você vai ver tudo isso. Aí Atos 13, está aqui. O que acontecia lá na igreja nessa igreja bonitona, fortona, maravilhosa, que nem a nossa igreja, lá em Antioquia? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, que já estava lá com eles, trabalhando, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cilene, Manaém, Colasso de Herodes, era um certo tipo de parente de Herodes, e o tetrarca, né, que é, no caso, o Herodes, o tetrarca, e quem? Saulo, que é o Paulo. Tá vendo? Lembrem que eu falei na aula passada que até aqui o nome Paulo e Saulo é usado, e Lucas está usando aqui o nome Saulo para se referir a Paulo. Eles estavam lá, era a nata da igreja, estava lá. Paulo era um desses líderes, um dos profetas, um dos mestres, um dos mensageiros. E no verso 2 e 3, você vai ver aí que eles são separados para a missão. É aí que vai começar Deus escolher Paulo para uma missão de enviá-lo para outras nações, para pregar o evangelho. E no verso 2 e 3 você vê a convocação desses líderes à igreja. O Espírito Santo mostrou que deveria ser Paulo e Barnabé. E enviando eles e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que falou: separai-me agora Barnabé e Saulo. Tá vendo? Que não tem dificuldade nenhuma aqui do Espírito Santo chamar Paulo de Saulo, porque até o momento ele era mais conhecido assim. Não tinha muita influência ou relevância para a obra missionária ainda. Então era chamado de Saulo. Para a obra que eu vos tenho chamado. Uma das coisas que chama a atenção aqui, meus irmãos, é que os outros irmãos não ficaram com inveja. E às vezes é aquilo que acontece na igreja, quando alguém é enviado para um seminário, o outro queria ir, uma panelinha está se formando. O pastor chamou fulano para fazer isso e esqueceu de mim. Ninguém ficou com ciúme. Era todo mundo aqui servindo, todo mundo em alto quilate de conhecimento, mas o Espírito Santo é que escolheu. Desses aqui, desses 5 aí, eu quero 2. E é Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé. É Deus que escolhe, irmãos. Deus é que separa no meio do seu povo aqui. Nem todo mundo aqui vai ser missionário, não. E nem todo mundo aqui vai ser pastor, não. Deus é que escolhe. Deus é que separa. Eu me lembro aí da igreja que eu passei antes. Tinha eu e vários irmãos que diziam que queria ser pastor. Mas dos irmãos que eu conheço, todos, o único que foi chamado para ser pastor mesmo, que falava foi eu. É porque Deus que quis. E foi assim. Mas os outros continuam servindo, mas não se tornaram pastor. Não foi esse caminho que Deus destinou para eles. A mim Deus destinou isso. Não porque eu era mais bonito. Não. Mas Ele escolheu assim. Então, na igreja acontece isso, viu? Às vezes, se você for chamado para fazer um trabalho e o outro não é porque você é inferior. É porque Deus quis. E espere sua hora. Porque antes de Paulo ir, ele esperou 15 anos. Lembra? Antes dele já estava acontecendo muita coisa. Então espere a sua hora com temor. Espere que a hora vai chegar. E quando você for, você vai fazer uma grande diferença. Quando chegar seu momento. Se você quiser ir antes da hora, vai quebrar a cara. E vai voltar com o rabinho entre as pernas. A gente vai abraçar e vai chorar com você. Mas eu não vou esquecer de te dar a sua bronquinha. Vou ter que fazer. Né? Então eles estavam jejuando, o texto diz aí, eles estavam jejuando, orando e clamando ao Senhor. E foi assim, meu irmão, que Deus levantou esses 2 grandes homens para enviar para a igreja. E aí outra coisa que é para você aprender. O trabalho missionário é algo muito sério, de grande valor. E Deus não enviou nada menos ou nada mais do que Paulo e Barnabé.
Então, às vezes a gente pensa que o missionário que está não sei aonde lá, esquecido numa terrinha tal, é missionário. É missionário. Não. Esses missionários aqui, ó, quem eles eram? Atos 13:1. Homens santos que jejuavam, eram profetas, eram líderes, cheios da graça e do conhecimento, cheios do Espírito Santo, homens poderosos. Era a direção da igreja, a diretoria da igreja, eram os principais da igreja em Antioquia. E foi dos principais que Deus mandou. Deus não manda ninguém capenga, Deus não envia ninguém com problema. Eu digo capenga no sentido assim, faltando formação ainda. Deus não envia ninguém com problemas espirituais para fazer sua obra, não. Então tem a hora para você ficar pronto. A hora de aprender, para Deus te enviar. Tá bom? Vamos encerrar. Na semana que vem, eu vou caminhar com vocês aqui, ó. A gente vai sair de Antioquia. E aí eu vou mostrando para vocês, passo a passo, como foi essa viagem. Por que não foi por aqui, pastor? Porque você não disse que já tinha todos os caminhos levavam para Roma? Mas não é bem assim, viu, irmãos? Não tinha terras para eles passarem por aqui, não. Não tinha caminho para passar por aqui, não, né? Então, o melhor caminho era o mar. E lembre-se que a viagem ia ser segura por causa da Pax Romana. Existia por aqui o quê? Muitos patrulheiros romanos que guardavam essa costa toda. Todo esse mar Mediterrâneo aqui, ó, era viajado. É esse mar aqui, Mediterrâneo, que você lembra da mensagem de Jonas? Lembra? Lembra de Jonas? Pega o barco de Tarsis. Ele veio esse mar aqui para subir lá para cima, ó. Aquelas regiões lá em cima. É nesse mesmo mar que Paulo vai ter aquele naufrágio na sua terceira viagem, na sua segunda viagem, né? Na ilha de Malta, segunda ou terceira viagem, não me recordo muito bem. É por esse mesmo caminho que ele vai chegar a Roma, preso. Então, esse mar é muito importante. É por aqui que o povo fazia suas navegações. Então, a gente vai ver criteriosamente aqui, irmãos, o que aconteceu, por que ele tomou esse caminho, o que aconteceu em cada ponto desse aqui e quando ele regressou. No final disso aqui, ele vai passar um tempinho com os irmãos e aí, um período de algum tempinho muito curto, e daí ele vai para a sua segunda viagem missionária. E daí ele já vai fazer diferente. A gente já vai ver como foi o caminho que ele vai tomar diferente na sua segunda viagem missionária, onde teve o concílio de Jerusalém. O primeiro concílio da igreja acontece depois da primeira viagem, e por isso ele faz a sua segunda viagem missionária. Vamos orar? Sim, fale, meu irmão. Paulo ou Saulo? É a mesma coisa. É porque ainda aqui no capítulo 13, Paulo, que é Saulo, não tinha hegemonia, digamos assim, ou proeminência. Depois do capítulo 13 em diante, você vai ver que já muda. Você vai ver que ainda no início da viagem vai estar falando Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Depois muda, Paulo e Barnabé, porque Paulo começou a se destacar. Deus queria que assim fosse. Então, o nome Saulo aqui é porque ainda não tinha muita hegemonia, ainda não tinha muita convivência e aparência para os irmãos, né, de aparecer mesmo no sentido. Mas depois que ele se torna mais evidente, aí o nome grego passa a ser mais usado do que o nome hebraico, porque vai ser lido em grego, né? Então o nome grego passa a ser usado mais, o nome Paulus ou Paulo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo estudo. Está sendo bom, Senhor, analisar cuidadosamente essas coisas e que o Senhor possa nos dar clareza para a gente compreender bem a atividade desse grande missionário que o Senhor nos deu, Paulo, apóstolo de Cristo, apóstolo dos gentios. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê uma tarde maravilhosa e uma noite possamos estar aqui para te cultuar mais uma vez. No nome de Cristo, oramos agradecidos. Amém. Abençoe, irmãos. Obrigado.